Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, boa noite. Tivemos um pequeno atraso, mas isso faz parte aí da tecnologia, mas já estamos aqui. Boa noite, Catinha. Boa noite a todos e vamos dar início ao nosso programa de hoje com mais uma reflexão da nossa Joaninha, pedindo a Deus, a Jesus, a todos os amigos nossos, os amigos da rádio, que possam nos iluminar, nos proteger e abençoar. Pedimos pela nossa coordenação, a Silvia, o Delson, a Rejane, pedimos a Deus que ilumine a nossa rádio querida, Rádio Web Cristo Consolador, e que possamos continuar esse trabalho divulgando em nome de Jesus. Que nós tenhamos agora uma noite de muita paz, de muita tranquilidade. Gente, eu fiquei até nervosa, porque deu uma atrasada, mas é assim mesmo. Mas nós vamos falar hoje de um tema que é histórico. Eu gostaria muito que, nesse momento, se pudéssemos fechar os nossos olhos e nos reportar lá para trás no tempo, naquele tempo sutil, mudanças ocorriam nas paisagens terrestres, sempre marcadas pelos conflitos e desgraças de todo porte, que destroçavam as criaturas e as nações em interminas guerras de extermínio. Vamos voltar no tempo, antes da chegada do Mestre. Imaginemos aqueles filmes épicos daquela época. Vamos assistir como uma tela de cinema. Quando o Império Romano estendera-se, impondo-se às nações que lhe padeciam a arbitrária dominação. Pelas suas implacáveis legiões, estavam ali. Carro das matanças indiscriminadas avançava sempre aumentando a estatística vergonhosa das vítimas que ficavam para trás. Na Europa, as legiões tentavam aniquilar os denominados bárbaros, insubmissos e acostumados à liberdade, nas suas florestas e comunidades independentes. Era aquele um período sanguinário de terror, em que a civilização estertorava na hediondez dos poderes transitórios alucinados. Podemos ver
perfeitamente visualizando aqueles tempos, onde Otaviano, o imperador, no entanto, conseguira pacificar muitos povos rebeldes que se levantavam com frequência na ânsia de serem livres. Lentamente, estabelecera-se a Pax Romana, que é a paz imposta pela força da nação, e as lutas entre as diversas e sofridas nações foram atenuadas e quase desaparecidas no imenso império durante mais de um século. A sombra de Augusto fazia-se respeitada em toda parte. A pequena Israel, sempre insurgente, sofria a pressão do Idumeus Herodes, denominado ridiculamente o Grande. Portador de distúrbios de conduta, especialmente atormentado pelo medo de perder o poder. Mandava matar indiscriminadamente inimigos declarados, familiares suspeitos e amigos inseguros. Os tempos eram outros. O sanguinário conseguira, na sua sanha macabra, assassinar a própria esposa, sob acusação indébita, receando-lhe a grandeza moral. E as intrigas eram fulminantes, enredando personalidades nobres e igualando-as aos infelizes litigantes. A sobrevivência de cada um dependia da direção dos ventos palacianos. A miséria socioeconômica atingira nível insuportável. Nesse pedaço, eu gostaria que nós pensássemos, nos remetesse agora ao dia de hoje, quando vemos no mundo inteiro, principalmente em países esmagados pelas guerras, pelas tiranias, que atingem um nível insuportável da miséria, tanto socioeconômica como morais também. Parece que todos dizem, é verdade, que a história se repete. Hoje, com armas modernas, muito mais destruidoras, onde os inimigos avançam, exterminando toda a nação. Os campos encontravam-se despovoados, enquanto as cidades maiores, qual acontecia com Jerusalém, encontravam-se abarrotadas com desocupados, vagabundos, pessoas viciadas, aventureiros. Não muito diferente dos dias de hoje, em plena era civilizatória, onde existe o conforto, existe a tecnologia. Israel esperava o Messias. Fazia muitos séculos que o viesse libertar do jugo estrangeiro, pois que quase sempre estava sob a dominação de outro país. Nesse período, se encontrava sob o domínio da Síria, desde quando Pompeu, o triunviro, entrava na capital vitoriosamente, deixando a nação sobre o pretoterado alienígena. E alienígena não é de outro planeta, não. Alienígena, a Joana disse que são pessoas naturais de outros países, tá?
Quando a gente fala alienígena, a gente pensa logo em disco voador. É muito interessante isso. E a questão do triunviro, cada um dos magistrados de Roma, da Roma Antiga, elas formavam um triunvirato. Era como se fosse. Não tinha um presidente, né? Era um grupo. Então, esse triunviro entrou na capital vitoriosamente, deixando a nação protegida, né, por essas pessoas que vieram de fora. Mas o descontentamento e os ódios entre as diversas classes, a começar nas mais altas cortes de justiça e de religião, Sinédrio. O Sinédrio gerava tremenda instabilidade interna sob a vigilância do temível governante, que era Herodes. Esse é o cuidado imenso que nós temos que ter, principalmente a história se repetindo nos dias de hoje, quando os sinédrios da vida, né, os sinédrios de hoje, geram tremenda instabilidade interna no país. Em todos os países onde os sinédrios querem impor a justiça e a religião. E isso é muito perigoso, porque precisamos respeitar todas as religiões, de todos os matizes, não temos que nos importar com as crenças alheias. Temos que nos importar com a fome, com a miséria, com a justiça social, como diz a Joana. Esperava-se, em consequência, que o Messias fosse um guerreiro sanguinário, vingador, que erguesse Israel à culminância da glória terrestre, dominando os demais povos. Assim como Israel não queria ser dominada, mas esperava um Messias, onde que viria sanguinário para que ela dominasse. De dominada passasse a dominadora. Não é? O oprimido pode ser o opressor amanhã. Então, a gente vê uma inversão imensa quando você pensa num país, né, que venha espíritos de luz, que venham homens honrados a nos libertar, sim, através da paz, do entendimento. Não. Eu espero um Messias tão ruim, tão sanguinário quanto o próprio Herodes, quanto com a opressão que Roma também causava nesses povos. Então, não era uma mudança moral, apenas de poder. Esse era o clima espiritual da terra da promissão. E aí, damos um grande passo. Foi então que, numa inigualável noite de beleza, nasceu Jesus, tendo como berço as palhas úmidas de uma gruta estrebaria de calcário na região de Belém. Humilde como a erva do campo e nobre como um arquipélago de astros. A sua jornada seria assinalada pela proteção dos anjos, vivendo em Nazaré na condição de modesto carpinteiro. Apagou-se num anonimato incomum e, no momento próprio, desvelou-se num arrebatamento espiritual que mudou o destino da humanidade. Nunca mais a Terra seria a mesma.
porque a partir da sua chegada surgiram os precursores da plenitude futura para todas as gerações. Dividiu os tempos e, em poucos anos, estabeleceu um reino que se vem alongando na sucessão dos evos até os dias atuais do Consolador, quando novamente os luminares da espiritualidade vêm transformar os conceitos do egoísmo, inaugurando a era da legítima fraternidade. Quando Joana fala, até os dias de hoje, né? Até os dias atuais do Consolador, me remeteu ao nosso Evangelho, o capítulo 6, o Cristo Consolador. No item 3, está lá em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, quando está aqui dizendo para todos nós: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E aí temos a nossa doutrina espírita. Porque Jesus promete outro Consolador. A terceira revelação, que é o Espírito de verdade que o mundo não conhece, não está maduro ainda para compreender. O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. O Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas. É que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. E o Espiritismo, ele vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento o Espírito de verdade. E ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. E, finalmente, vem trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores, na destinação da Terra, onde os homens espiam seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura e como meio de depuração,
que garante a felicidade das existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita, sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe esposa a alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Vejam bem, quando a Joana fala dos dias atuais do Consolador, quando novamente os luminares da espiritualidade vêm transformar os conceitos do egoísmo, inaugurando a era da legítima fraternidade. E nós temos espíritos luminares que vêm iluminar os nossos caminhos, o nosso entendimento. Temos a própria Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Emanuel e tantos outros espíritos de luz que nos trazem a consolação, nos trazem a mensagem do Cristo como consoladores. E por mais que haja amado, de forma que ofereceu a vida em holocausto para servir de exemplo, ele não foi correspondido na mesma intensidade. Antes foi odiado e perseguido sem clemência, jamais desanimando ou descoroçoando para que não faltassem diretrizes de segurança para a felicidade humana, instalando o amor nos painéis do pensamento terrestre. E a sua mensagem é hoje: psicoterapia valiosa para libertar da desdita milhões de vítimas da ignorância e dos desastres morais. Porque Jesus sabia desse futuro, da ignorância e dos desastres morais. Jesus nos ama, sempre nos amou. E certamente sensibilizou milhões de existências na sucessão da história. Mas não o suficiente para que se conseguisse o primado da imortalidade do bem. Entretanto, os alicerces por ele colocados permanecem, aguardando a construção da verdade que em breve reinará entre as criaturas. É necessário esculpir na mente e no coração os exemplos de Jesus, que palpitam na psicosfera do planeta, aguardando a oportunidade de dominar as vidas, de modo a torná-las plenas, o que equivale a dizer instalar o reino dos céus no mundo terrestre. E nesse advento divino, o Espírito de verdade, ele nos diz:
Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai. Então, quando diz venho como outrora, ele está falando na primeira pessoa, na identificação. Se identificando. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso do rei no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Jesus disse isso. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Então, o convite de Jesus é o pensar, sentir e agir. Piedade é precursora da caridade. Então, esse convite é o caráter, o comportamento. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, nos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, Joana diz isso o tempo todo. O que de mal pode nos acontecer? O que de mal pode nos acontecer é a morte. E se a morte não existe, o que de pior pode nos acontecer? Vos socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte e a ressurreição, quer dizer, o ressurgir das guerras religiosas, da consagração da imortalidade da alma, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Então, nesse capítulo, ele está falando aqui da crença e sentimento racionais para uma reflexão que estabelece a conduta de universalizar a mensagem de Jesus. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o faz, a luz, que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos ao regaço de vosso Pai. Essa é uma demonstração do amor de Cristo quando ele fala disso. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos dos erros. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Ser bom, né, do ruim.
as utopias com as verdades. Ele está falando aqui, né? Falso, da falsidade, da transparência da verdade. É disso que ele está falando. Então, ele diz: espíritas, amai-vos. Este, o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este, o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, nós precisamos compreender que quando Jesus diz tudo isso, quando é dito tudo isso pelo Espírito Verdade, ele está dizendo que o mal é da origem humana, que são dos erros que criaram raízes em nós. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, quando aqui está dizendo que é uma predisposição da caridade. Quando a gente fala da impiedade, de vencer a impiedade, que Jesus venceu tudo isso. Aqui está falando do amor como um sentimento mais importante, com a instrução, o conhecimento, a conduta correta. Então, é um alerta quando diz aqui no Evangelho para que nos amemos, como primeiro ensinamento, e a instrução, o segundo. Porque é o amor como sentimento mais importante, com a intenção, que é o conhecimento da conduta correta. Então, Jesus, no Espírito de Verdade, porque não dá para a gente não dizer que é Jesus quem está falando, porque eu só consigo pensar nele, quando diz que ele vem instruir, consolar os pobres deserdados e dizer a eles que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, que a dor foi sagrada nos jardins das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Nós vemos aqui claramente tudo que a Joana nos traz na questão psicológica, não é? É impressionante quando ela fala do nosso olhar, de conhecermos a nós mesmos, não é? De nos amarmos e nos perdoar. Então, ele diz para que todos nós, como obreiros, que possamos traçar o nosso sulco e recomeçar no dia seguinte o afanoso labor da véspera. Então, recomeçar todos os dias, para que a gente não precise ficar voltando, porque o trabalho de vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, e vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, a beleza dessa promessa de Jesus é que a gente recomece todos os dias. Hoje foi difícil, mas amanhã poderá ser melhor, porque nós somos os construtores do nosso futuro. E o nosso futuro está nas mãos do nosso presente hoje. E ele nos dá uma orientação muito importante.
Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Olha que interessante quando ele diz isso, que nada fica perdido no reino de nosso Pai, e que todo o nosso sofrimento, misérias e suores formam o tesouro que nós vamos acumulando, que vai nos tornar ricos. Essa é a nossa riqueza. Saber sofrer. Mas saber sofrer porque nós queremos nos siliciar, nós gostamos do sofrimento? Não. Mas esses sofrimentos estão nas raízes do nosso comportamento, do mal que já fizemos e vimos fazendo esse tempo todo. Então, ele diz que em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. E ele repete que instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Então, existe um motivo para o nosso sofrimento. E esse motivo, gente, é nosso mesmo, é oriundo de nós mesmos. Então, quando ele diz aqui que ele está conosco, e os apóstolos dele nos instruem, ele está falando desses novos apóstolos, desses luminares da espiritualidade que aqui se encontram, até muitos reencarnados dos apóstolos do passado. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de sermos os artífices da nossa imortalidade. Nós é que estamos burilando, modelando a nós mesmos, através do quê? Dessas experiências que vêm lá de trás, das terras, lá do Oriente Médio, onde tudo tenha começado, não me importa quando, mas que estão aqui, todos nós como devedores, estamos aqui para melhorar, para alcançarmos esses tesouros que o Espírito Verdade nos promete. Quando ele diz, quando afirma que sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos há de curar. Então, a cura para os nossos fracassos, para tudo que a gente sofre. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Quando Jesus diz, eu vos deixo a minha paz vos deixo, não a paz que o mundo não vos pode dar. Aí a gente entende isso, porque o mundo é impotente para nos dar a paz do Senhor. Deus dirige um supremo apelo aos nossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-os, extirpai
culpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o nosso mais puro sangue e que nos abrem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Que chagas são essas? Joana não nos fala dos vícios morais. Ela nos fala que é necessário esculpir na mente, no coração, os exemplos de Jesus, que palpitam na psicosfera do planeta, aguardando a oportunidade de dominar as vidas, de modo a nos tornar plenas, o que equivale dizer instalar o reino dos céus no mundo terrestre. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para o quê? Para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte. Junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. Quando Joana diz, estes são dias difíceis, que fazem parte do processo evolutivo do planeta e dos seus habitantes. Necessário ouvi-lo no imo e vivê-lo nos comportamentos e nas ações. Porque o Espírito Verdade nos diz que a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Como somos herdeiros de Deus, como somos herdeiros também todas as provas que nos são trazidas do passado, também nos cabem a partilha. Porque quando vimos em famílias, quando vimos dentro de um país, numa sociedade, numa cultura, nos cabe a partilha de tudo que recebermos. Tomai, pois, por divina essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido nos dará repouso ao espírito e resignação. O coração, então, bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O espírito de verdade. E Joana de Ângeles, ela nos chama e nos convida para celebrarmos o nosso Natal pensando nele. Apesar que não é um tema de Natal, mas como o Natal, eu entendo o que Joana quer dizer, o Natal que a gente comemora o renascimento de Jesus, o nascimento e o renascimento nos natais. Então, para que a gente celebre pensando nele, sem pompa, nem arrogância.
Quando Joana de Ângeles nos fala sem pompa, sem grandes luxos, sem esplendor, sem aquele aparato faustoso, magnificente, ostentando tanta comida, tanta bebida, tantos presentes. Quando o homenageado, muitas vezes, nem é lembrado. O aniversariante não é lembrado, nem se canta parabéns, agradecendo o seu renascimento. Quando o Natal é evocação do sublime amor de Deus, enviando Jesus ao mundo para dignificar. Jesus não é só o aniversariante. Jesus é o presente de Deus para dignificar o mundo. Quando Joana diz isso, os nossos corações ficam quentinhos e também pouco de dor na consciência, porque nós não dignificamos Jesus como ele deve ser dignificado. Quando Joana diz uma coisa muito importante, que quando Jesus chega, nunca mais ele será o mesmo. Nunca mais a terra será a mesma a partir da sua chegada. Porque Jesus é a promessa de Deus da nossa plenitude futura para todas as gerações. Comemorando-lhe o aniversário, fazendo como ele ao lado dos que sofrem e anseiam pela paz. O Natal de Jesus nós podemos fazer toda semana no nosso culto do Evangelho no Lar, quando nos reunimos, quando ela diz: reúne a tua família e ore exaltando, e transforma-te em embaixador da sua bondade, espalhando bênçãos entre todos. E o nosso Evangelho no Lar é o início dessas bênçãos, de espalharmos essas bênçãos entre todos, a começar pela nossa própria família. E podem perguntar, e aqueles que não têm família? Se somos todos irmãos, filhos de Deus, e Jesus confirmou isso, a nossa família é a humanidade. E no momento em que nós exaltamos o Cristo, que nos transformamos em embaixadores da sua bondade, vamos espalhar as bênçãos entre todos aqueles que estiverem à nossa volta. Porque a parentalidade de sangue pode ser apenas de sangue, mas mais importante é a parentalidade espiritual, porque somos todos irmãos. Não que ter família não seja importante, mas muitas vezes ainda não temos a capacidade de cumprirmos os nossos deveres para com a família. Aí não estamos prontos para sermos embaixadores da bondade do Senhor, porque temos que ser embaixadores ali, no nosso pequeno mundo, para assim podermos nos preparar e espalhar por todo mundo, toda a humanidade, aquilo que Jesus nos ofereceu com tanto amor, com tanto carinho. E não podemos esquecer que no Natal de Jesus, comemorando o seu nascimento, nós é quem estamos ganhando de presente a sua presença divina. E devemos nos ajoelhar, agradecendo a Deus pela bondade, misericórdia, que tenhamos a honra de recebermos Jesus em nossos corações.
que tenhamos a mensagem do Cristo dentro de nós. Vamos abraçar o Cristo e sentir o seu abraço divino. E ao encerrarmos a nossa reflexão, pedimos, Senhor, nesse momento, que envolva toda a nossa humanidade, porque são todos nossos irmãos, teus filhos. E sabemos que nos ama igualmente, sem nenhum privilégio. Rogamos, Senhor, um acréscimo da tua misericórdia ao planeta Terra, Senhor. Envolva o nosso planeta em tuas mãos divinas. Ilumina os corações, Senhor, teimosos pelas guerras e pelos ódios. Nos perdoe, Senhor. Ainda não sabemos o que fazemos, mas não podemos mais ser os mesmos, conforme Joana nos diz. A terra não pode ser mais a mesma. E assim, encerramos a nossa reflexão da noite de hoje e esperamos sinceramente que esse conforto espiritual, que essa mensagem de Joana sobre nosso querido irmão amado, mais velho, nosso guia e mentor, Jesus, o nosso grande amigo que nos espera como bom pastor, que traz todas as suas ovelhas para os seus braços. Muito boa noite, muito obrigada pela audiência, pela paciência e pelo carinho. Muito obrigada, queridos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.